Se tu estiveres em Portugal e entrares num café tipicamente português, podes ouvir um cliente português a dizer qualquer coisa como: queria um café, se faz favor. Neste tipo de situações, uma coisa que pode acontecer é o empregado responder qualquer coisa como: queria, já não quer. Parece uma resposta pouco adequada, não é? Mas a verdade é que, neste tipo de situações, muitas vezes a reação do cliente vai ser provavelmente rir. E porquê? Porque, na verdade, dizer eu queria no português pode significar duas coisas bastante diferentes. Por um lado, pode significar I would like to, então, neste caso, exatamente como o condicional, mas, por outro lado, pode também significar I wanted to ou I used to want, exatamente como no passado. Estranho, não é? Mas não há problema, estou aqui para explicar tudo. Se ainda não me conheces, eu sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida e sempre com canções. Já agora, se tu gostavas de ser capaz de entrar num café português e fazer o pedido em português, então vou-te deixar na descrição o primeiro link. É para o meu novo Crash Course de português no Udemy. Na descrição podes encontrar logo ao início o link para todas as informações e o curso. Então, no português, assim como em outras línguas, nós temos um modo verbal chamado condicional que nós usamos para algumas coisas diferentes, como, por exemplo, falar de ações cuja realização está dependente de uma condição. Por exemplo, imagina que eu digo: se eu fosse rica, compraria uma casa com piscina. Também usamos para fazer pedidos de forma delicada, exatamente como no exemplo que eu dei ao início. E outro exemplo pode ser: poderia dizer-me como se vai para a estação de comboios, se faz favor. Também usamos para expressar desejos, como, por exemplo, eu gostaria de ser como a Maria. Também usamos para fazer sugestões, como, por exemplo, eu acho que seria bom irmos ao cinema amanhã. O que achas? Estes são exemplos corretos, mas a verdade é que no português, isto na comunicação diária, nós não usamos o condicional, porque para nós o condicional soa a algo que nós usamos para tornar o nosso discurso mais elevado. Então, no dia a dia, na vida diária, o que é que nós usamos? Usamos exatamente o pretérito imperfeito do indicativo. Usamos as formas verbais desse tempo verbal para substituir as formas verbais do condicional. E então, em termos de comunicação real do dia a dia, estas frases iriam soar qualquer coisa como: se eu fosse rica, comprava uma casa com piscina. Podia dizer-me como vou para a estação de comboios, se faz favor? Eu gostava de ser como a Maria. Eu acho que era bom irmos ao cinema amanhã. O que achas? A propósito, algumas destas frases foram inspiradas em algumas frases das letras das canções que eu vou deixar nas sugestões para tu ouvires e assim praticares mais. E agora, a tua pergunta deve ser qualquer coisa como: mas porquê? Porquê é que nós fazemos isto? É muito simples. Se tu comparares as formas verbais do condicional e do pretérito imperfeito simples, tu vais reparar que quando temos os verbos terminados em ER e IR,
no imperfeito, as formas verbais são muito parecidas com as do condicional, só que são mais curtas, o que significa uma grande vantagem em termos da comunicação real, oral, do nosso dia, porque estamos a dizer a mesma coisa, mas de forma mais rápida. Então é por isso que nós usamos as formas verbais do pretérito imperfeito simples para substituir em frases onde usaríamos o condicional. Isto porque na comunicação diária e espontânea nós queremos ser tão rápidos quanto possível a transmitir a nossa mensagem. Entretanto, o pretérito imperfeito simples é um tempo verbal que nós, na realidade, também usamos no português para referir o passado. Se quiseres ficar a saber mais sobre isto, tenho um vídeo ótimo para ti na descrição. Podes ver para ficar a saber tudo. Então, e agora que tu já percebes porque é que os empregados no café às vezes dizem queria, já não quer? Então, agora, o que é que tu tens de fazer? Exatamente, praticar, praticar, praticar e praticar mais um pouco. Como eu referi antes, vou deixar-te algumas sugestões de canções que tu podes ouvir e como é que tu podes usar as canções para aprender. Em primeiro lugar, muito importante, precisas de ter a letra e também a tradução. Depois, o que tu vais fazer é tentar perceber quais são as situações em que estão a ser usadas as formas verbais do pretérito imperfeito em substituição do condicional. Provavelmente não vai ser difícil de encontrar porque alguns dos exemplos que eu dei antes são bastante inspirados nessas frases. Depois, se tu ouvires várias vezes essas canções, tu vais memorizar essas utilizações e estas vão servir-te como referência para próximas vezes e é assim que tu vais construindo o teu conhecimento. E por hoje é tudo. Diverte e até à próxima. Tchau!